PVC, o São Paulo venceu e jogou bem? Foi o que você disse pra gente aqui no corredor. Não, mas não, bem. Jogou melhor que o Atlético. Bem pro padrão dele, do que vinha jogando. Eu não gosto de ser repetitivo, mas assim, jogo desse tipo, se tem uma faca, você faz o quê? Ganha, né? Não, se você tiver uma tesoura, você faz assim com o ar. Você recorta o ar e tira um pedaço dele. Porque o jogo é tenso, pela atenção. Agora, o São Paulo começou muito melhor o jogo. Muito melhor. Pressão, recuperando bola no campo de ataque, jogando com posse de bola, invertendo o lado da jogada, pressionando o Atlético Paranaense e não conseguindo criar. E aí, o que acontece num jogo desse tipo? O Zinho jogou para não cair, assim, é muito difícil. Aí você não consegue chegar. Primeiro que tinha assim, 25 mil, o Pacaembu tira a gente. É incrível, né? O Pacaembu é o estádio mais delicioso de São Paulo. Mas o Palmeiras tem 31 mil pessoas de média de público no ano e tem 24 mil no Pacaembu. E o São Paulo tem 33 mil pessoas de público no ano e tem 25 mil no Pacaembu. A torcida cria um hábito de ir ao estádio dele. Ele perdeu, mas estava cheio. Até a bola do Cueva. O Cueva acha o prato. A linda bola do Cueva. O Cueva foi o cara do jogo, dono do jogo. Encontrou o prato. O prato vibra com gosto, né? 11 jogos sem fazer um gol. E eu acho que isso explica muito a comemoração com raiva dele, né? E também, assim, 11 jogos sem fazer um gol e nós não vamos cair, é o que ele está dizendo. A expressão explica muito o problema do São Paulo. Aonde está o São Paulo? Porque ontem, assim, o São Paulo ganhou, o Hernani jogou bem, o Cueva jogou bem, o Prato voltou a marcar. Michael Suel entrou, fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Declarou então, assim, o treinador. Ele declarou que fosse como se fosse o primeiro gol da carreira dele. Depois do jogo ele se sente muito em dívida, o treinador, o que eu quero dizer, o treinador é ótimo e o time é bom. A torcida está apoiando. Faltava uma apresentação digna, faltava essas peças, elas funcionarem. E ontem funcionou, mesmo sem ser brilhante, porque eu tô com PVC, tem uma tensão no ar, sabe? Aí a tensão aumenta a partir de 50%, 50%. A tensão aumenta quando o Atlético Paranaense abre o placar, e aí ela vai continuar fechadinha. Ela teve posse de bola, tocou a bola de um lado para o outro, por isso 50-50. E aí o São Paulo começa na força da torcida no volume de jogo e consegue uma virada que, para as pretensões do São Paulo, excepcionais, que dão força, dão moral para a sequência da competição. Então, você ter esse conjunto de coisas não é para estar lá embaixo, é para estar lá em cima da tabela. Você tem um bom time, uma torcida presente e um bom técnico, um bom organizador da equipe, é questão de tempo. Se o São Paulo não cometeu os erros de 2017, aí sim, se planejar, abrir a temporada vendendo, comprando, o São Paulo tem tudo para escapar bem desse problema do rebaixamento e fazer uma temporada 2018 no nível do São Paulo. Que coisa, hein? Vimos ali nos números 21 finalizações contra 7 do Atlético Paranaense. E São Paulo... até nos passes também, né? A quantidade de passes do São Paulo e o Cueva, que, se não me engano, ele fez 70 passes, só errou 6. Ele foi o cara do jogo. O acerto de passe, o meia, né? O camisa 10, quando ele erra pouco, quando ele cria jogadas, ele deu as assistências. Foi um grande jogo do Cueva, né? E aí ele jogando bem, não fica sobrecarregado o Hernani, né? Não fica sobrecarregado o Petros. Petros que também declarou que estava até com uma contusão, jogou no sacrifício. É isso que o São Paulo precisa mesmo, os jogadores se doarem. É impressão minha ou o Cueva cresce depois do problema com o Rodrigo Caio? Cresceu muito, depois daquele episódio que a gente relatou. Foi um marco, aqui, não foi? Foi. Depois daquele episódio que a gente relatou aqui, teve a briga, ele foi profundamente infeliz na saída de campo, dizendo, pergunta lá para o Rodrigo Caio, e depois teve a discussão, a conversa no vestiário. Muita gente disse que o Dorival, de fato, não pegou tão bem para os jogadores, porque o Dorival deixou os jogadores conversando sozinhos. E aí veio a reunião com a torcida, aquela que a gente relatou aqui, que o Hernanes, no primeiro momento, disse: aqui ninguém vai ter cobrança individual, a cobrança é coletiva. Quem está caindo somos nós, não é fulano, ciclano ou beltrano. E o time avançou. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3.
Se você comparar com o Rogério foi técnico em 11 jogos, os últimos 10 jogos do Rogério, ele perdeu 5, empatou 3 e ganhou 2. Então, até para fazer essa justiça com o Dorival. O trabalho do Dorival é abaixo do que se imaginava que deveria ser. É claro que é. Mas hoje está fora do rebaixamento. E nesse momento o ponto fundamental abaixo o PVC? Abaixo. É? Eu não imaginava o Dorival levar o São Paulo para a Libertadores. É a discussão de ontem, especial Brasileirão. Ontem estava aqui o Rodrigo Bueno dizendo o trabalho do Dorival Júnior é ruim. Bom, se você pensar... Vocês acham? De maneira nua e crua, é abaixo. Agora, o problema do São Paulo é o São Paulo ter tido um time no primeiro turno e outro time a partir da metade do campeonato. E ele diz isso repetidamente. E aí o transformou... Os caras estão se conhecendo em campo. E isso, claro, que entra no peso de você dizer... Bom, últimos 10 jogos. Se você pensar, o São Paulo, em 10 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 3. É bom? É o São Paulo? Não é bom. Não é bom para o São Paulo, mas... Agora, nas circunstâncias é bom. Isso, exato. O Dorival chega com um cenário pronto. Não dá para analisar o Dorival com os números da instituição São Paulo, porque ele fica muito abaixo, é claro. Você concorda, Zinho? Ou não? O trabalho final dele é bom ou ruim? Tá razoável, né? Eu, pelo que eu conheço do Dorival, ele pode render muito mais. Né? Agora, como o time jogando mesmo? O Dorival é um cara que sabe organizar time, sabe dar bons treinos. Eu trabalhei com ele, né? Eu tô falando porque eu estive lá no dia a dia com ele. Então acho que ele tem um potencial para fazer esse time do São Paulo jogar mais pelas peças. Chegou depois, a gente já discutiu aqui do Flamengo e de outros times, do Palmeiras. O São Paulo é a mesma coisa, também teve esses erros. Mas ele já está há um tempo com esse time também. E eu acho que pelo potencial, pelo profissional que ele é, a competência que ele tem, eu acho que o São Paulo pode jogar mais. São 16 jogos. 17 Mas jogos. A pergunta que me obriga a fazer é o seguinte: qual era o objetivo com a chegada dele? Salvar. Sair da zona de rebaixamento. Então... Não acho que não é só isso, não. Zinho, a gente viu ali, o São Paulo passou 15 rodadas. Perfeito, isso. Mas assim... 15 rodadas de zona de rebaixamento. Você acabou de falar, o time que tem, o ótimo treinador, a torcida está apoiando. O que você pensa para uma grandeza de São Paulo? Não, claro que o São Paulo... Claro que no momento agora, primeiro sai lá de baixo. Zinho, mas que o São Paulo tem time... Né? Tem camisa, mas tem aí torcida. A gente volta lá na estaca zero. O Campeonato Brasileiro é o único no mundo que tem... Esse equilíbrio todo. Não, 12 candidatos a título. Esse ano não tem o Inter, né? O Inter tá na... Mas você não pode chegar pro torcedor, sei lá, citar exemplo aqui, já me ferrei um pouco, mas você fala para um time qualquer. Um time qualquer não, um time grande, desses 11 aí que eu tô falando. Fala pro torcedor dele, fala, olha só, o objetivo do seu time esse ano é chegar na 6ª, 7ª colocação. Nossa, cai o mundo. Quem sabe um desses ganha a Copa do Brasil, um desses ganha a Sul-Americana, um desses ganha a Libertadores e o seu time entra. Você tá... Cai o mundo. Cai o mundo. O dirigente, cai o treinador. A expectativa é a mãe da frustração. O problema é que os times, eles entram pelo tamanho da camisa, torcida, pela sua grandeza, para a conquista do título, e aí se chega em 8º, 9º, é crise. E ao contrário, mas assim, tirando esses 11, os outros 9, quando chegam lá em 8º, 9º, 10º, nossa, que campanha, que trabalho do Eduardo Batista. Eu adoro, ano passado. Eu adoro estatística, acho que a estatística explica muita coisa se você souber ler. Mas é o que você falou. O São Paulo passou 15 rodadas, você quer pegar a estatística e destruir uma pessoa. Passou 15 rodadas na zona de rebaixamento, 14 foram com o Dorival. Mas por que foi? Porque quando o Rogério entrou no rebaixamento, ele caiu. E aí, quando entrou no rebaixamento... Era o caos. Já era o caos. E nesse meio do caminho, aí é preciso entender e voltar para trás para olhar. Aí você tinha um time que não tinha Arboleda, que não tinha Percos, que não tinha Hernanes, que o Cueva não estava bem, que não tinha Marcos Guilherme, né? Metade do time mudou. Então, é por isso que você precisa relativizar o trabalho do Dorival. Se você pegar os últimos 10 jogos do Rogério no Brasileiro, eram 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Era péssimo. Ele caiu.
Os últimos 10 jogos com o Dorival. 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Para o São Paulo, jogar 10 vezes e ganhar 4 não é bom. Mas é lógico que você está tirando, e o Dorival é muito bom técnico, como o Zinho disse aqui, mas o Dorival não é bom de jogar âncora para puxar do atoleiro. Isso é o que diz a história dele? Motivacional ele não é. Se ele salvar bem, termina o campeonato em 13º, 12º lugar, ele vai começar o ano que vem e o time do São Paulo tem grande chance de ser muito forte. Ele já deu essas declarações. Exatamente. Eu não sou um treinador para apagar o incêndio ali, aquele do momento. Eu gosto de um trabalho que eu organizo desde o início. É o sonho de todo treinador, né? Mas eu que já trabalhei com ele é esse treinador mesmo. De ir montando, fazendo o seu ambiente, né? Não é aquele treinador de incendiar ali o vestiário, não é o estilo, né? Mas por isso que eu falei, é um trabalho razoável, né? Pelos resultados. Entendo a situação, que eu já passei por isso. Ficar ali na parte de baixo para um time grande é difícil. É diferente, é difícil para né? todo mundo. Mas o time, do peso do São Paulo, esses times assim, não estão acostumados a viver essa situação. Atoleiro. É difícil. Fusquinha de atoleiro é fácil. Então você... Vamos lá, a gente puxa. Rapaziada, o que o Kaká, aos 35 anos, pode acrescentar ao São Paulo? As portas estão abertas, oficialmente abertas, pelo presidente após o jogo contra o Atlético Paranaense. O Kaká anuncia que se desvincula após o final do contrato do Orlando City. E aí, obviamente, surge a pauta no clube. E o presidente alimenta essa pauta, alimenta essa expectativa, ao dizer que pensa sim na volta dele. Nesse momento... Só uma pergunta, com quantos anos você parou? Eu com 37 e 8 meses. Quais são as dificuldades para ele, você imaginando, né, para o Kaká aos 35? Assim, no meu caso, né? No meu caso, eu não tinha problema de lesão nenhuma, não tinha problema físico. Ele tem quadril. Ele tem problema físico. Então a dificuldade dele é um pouco maior. Mas acho que o principal aqui do Brasil é o tamanho do país. É um país continental, você viaja muito, isso, jogos quarto, domingo. Isso é muito desgastante. Assim, eu sou fã do Kaká, um fã do futebol dele. Mas tudo na vida tem começo, meio e fim. Não estou decretando claro. o final da carreira dele nem de ninguém. Mas volta na palavra anterior, não gosto de frase pronta, parece frase pronta, mas precisa planejar. Se botar o São Paulo para jogar com 2 meias, Hernani e Kaká, porque o Hernani está comendo a bola. Tá. Né? É natural que, a não ser que ele volte para a Itália... Para a China, até o meio do ano que vem ele é da Juventus, né? Está na China emprestado. Enfim, até ele tem uma vinícola lá, já o acompanhei, muito bacana. Então, assim, você começa a planejar o São Paulo... São Paulo tem um ano de 2016 ruim, um ano de 2017 ruim. Aí você começa a planejar o São Paulo com Hernani e Kaká. Desculpa, eu não posso dizer que é fantástico. Vê se você me entende. Claro. Eu não posso enganar o torcedor do São Paulo e dizer, olha, que, aliás, esse time é galáctico, vai ser campeão do mundo. O torcedor do São Paulo porque mais precisa sensato, ser competitivo. O torcedor do São Paulo mais sensato tem a experiência do ano, a experiência do Lugano. Foi receber o cara enchendo o aeroporto e não ver o Lugano em campo. Aí não é uma questão do Rogério, não é uma questão do Dorival, me parece ser uma questão do Lugano. São 2 anos já, né? Do Lugano. Da limitação dele Lugano, não conseguir entrar em campo. O Lugano no ano passado foi melhor do que este, embora não tenha sido bem também, né? Fisicamente. Porque o Lugano vai completar 2 anos de São Paulo, né? Do retorno de São Paulo. Ele teve na festa de despedida do Rogério em dezembro de 2015, e aí ele veio para janeiro de 2016, ele jogou a Libertadores, na qual o São Paulo foi até a semifinal. Até ficou aquela história que ele não entrou na semifinal contra o Atlético Nacional. Ele jogou na ida, ele jogou na volta, ele jogou no jogo da volta. O Kaká pode ajudar ainda? Parecido com o Lugano. O Leco tem dito, ele deu uma entrevista coletiva e abriu as portas ontem, como você disse. Durante a semana eu conversei com o presidente de São Paulo, que ele disse assim, é uma questão que vai se colocar, e a gente não vai poder fugir. Então ele vai estar de portas abertas para receber. Para ser um jogador que vai ter um papel de liderança no vestiário, mas que não vai ser um jogador para jogar todo o jogo. Vale a lembrança, assim,
são 3 anos, né? Em 2014 ele jogou na campanha que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Parece incrível, né? O São Paulo foi vice-campeão brasileiro em 2014. E o Kaká ajudou muito naquela campanha. Foi até a semifinal da Sul-Americana? Isso. Foi muito bem naquela campanha em 2014. Mas são 3 anos para um jogador que teve lesão, como o Edmundo falou. Quadril, joelho. Então, se ele chegar, vai ser para ficar perto da família dele, ajudar o São Paulo, mas não pensando em ser um jogador que seja referência em campo. E a experiência do Lugano não é positiva. Claro que o Kaká é muito mais jogador que o Lugano, tecnicamente, mas o Kaká sempre foi jogador, é diferente do Edmundo. O Edmundo, que não teve lesão, o Edmundo, você era mais técnico que o Kaká. O Kaká era um jogador muito técnico, você era um jogador mais habilidoso. O Kaká fez a carreira dele na força, né? O Kaká é um jogador de potência. De potência. O Edmundo não é um jogador de potência. O Edmundo é um jogador de drible, de habilidade. Mas tinha técnica também. O Kaká tem técnica. O Zinho parou com que idade, Zinho? 38. E aí, Kaká no São Paulo? É uma sinuca de bico para a diretoria. Sim. Ela querendo ou não... E só para o São Paulo. Porque os outros times nenhum... Se posiciona, né? Não tem interesse. Não tem interesse, não tem vínculo emocional. Então, se houver a recusa de qualquer outra equipe, é natural. A do São Paulo, a recusa, ela... O São Paulo não pode recusar. Ela cai mal. O São Paulo não pode recusar. Eu acho que assim, politicamente não pode recusar. O Kaká é um baita de um profissional. Isso aí a gente... Né, a parte do atleta profissional... É uma carreira limpa, né? Então, um jogador que é ídolo do clube. Eu concordo com tudo que foi falado aqui, não adianta, vou repetir as mesmas coisas. Está perfeito a análise técnica, física. Eu traria ele para o São Paulo, para o São Paulo. Né? Se eu sou um dirigente do São Paulo, se eu sou o gerente de futebol, eu aprovaria a contratação dele, mas nisso tudo que a gente falou aqui. Não é para jogar todos os jogos, jogar ele com o Hernani, vai depender de como ele chega fisicamente, como tá, qual é o esquema de jogo que o treinador quer montar, mas eu acho que ele é um jogador que pode contribuir para o São Paulo. Olha só, tem São Paulo e Fluminense no meio de semana. Enquanto a gente roda o gol do Dourado, que se isola ainda mais na artilharia, dá pra gente projetar esse duelo tricolor aí de duas equipes que brigam para não cair.